futuros e futuras canadenses, hoje eu tô aqui com o Fábio. Fábio teve 4 negativas pra vir aqui pro Canadá, mas hoje já tá dando entrada no PR dele. E ele vai contar essa história pra gente. Foi uma história que, olha, a gente ficou um tempão pra conseguir ajustar toda a história dele, ver tudo que era importante de falar. E pra vocês também não perderem a esperança depois de 1, 2, 3 negativas, porque hoje tá aqui, futuro PR canadense, futuro cidadão canadense, né? Yeah. Futuro canadense. Então, eu vou deixar você se apresentar e contar um pouco aí da sua história pro pessoal. Olá pessoal, meu nome é Fábio, tem também a parte da idade, né? Eu tenho 44 anos e tive essas 4 negativas. Sendo que 3 foram de visto e 1 foi dieta. 3 de visto e 1 dieta. Eita, Haja coração, né? Porque se a pessoa é cardíaca, ela não sai do primeiro visto, né? Isso aqui é persistência em pessoa, gente. Teimosia dizem uns, né? Eu digo Não, que é persistência. É persistência que é mais bonito. Na verdade, assim, a gênese começa que eu queria sair do Brasil e só pensava nos Estados Unidos, né? Então também é um foco que a gente tem. Lógico que agora com as coisas mais difíceis nos Estados Unidos, Canadá é uma melhor opção. Não que seja tão fácil. Então aí as minhas negativas que dizem isso. A situação, e aí eu vou, aos poucos também eu vou falar os erros para ninguém cair no mesmo caminho que eu caí e ficar esperto para não ter problema e evitar a negativa. Mas se tiver negativa, não desanimem, insistam. Então assim, foi uma amiga que me apresentou, falou, por que vocês não vão pro Canadá? Pesquisei, comecei a pesquisar. A primeira opção que eu vi que era mais fácil era o college particular, né? Que aí a gente sabe que assim, isso era 2015, ainda quando eu comecei a planejar. Vi as opções, entrei em contato com alguns colleges e tudo mais, mas tinha as limitações de depois conseguir o PGWP. Então, por quê? O meu plano não era só vir estudar. Meu plano era fazer toda a sequência, college, PGWP e imigrar. Ok, eu fui tentar a primeira coisa na empresa que eu estava trabalhando. Eu fui tentar uma transferência pela empresa. Então eu tinha um cargo na área de Customer Service, eu era o que é equivalente aqui a um supervisor e já tinha um bom tempo de empresa e era uma empresa americana que tinha unidade no Brasil e tem uma unidade aqui em Toronto. Então eu fui tentar. O que me falaram foi aquelas coisas de algumas empresas que tem. Vai lá, se inscreve e vê o que dá. Se der, deu. Se não der, não deu. Aí foi o primeiro problema que eu encontrei, porque eu precisava ter uma nota X na minha avaliação de desempenho na empresa. Eles, para eu não ir, jogaram a nota 0,1 para baixo. Então, por 0,1 ponto, eu não tinha nota suficiente para pedir a transferência. E aí ficou nessa. E aí o que eu fiz? Primeiro erro. Eu forcei para ser mandado embora da empresa, porque eu fui só na parte financeira. Eu tenho X guardado, mais a rescisão da empresa, eu já tenho o suficiente para aplicar. Mas não é só isso, né? Não estar trabalhando, ainda mais com idade, com etc e tal, vira algo contra você numa aplicação no visto temporário. Mas já estava feito, enfim. E aí eu fui fazer a primeira consulta com uma agência. Foi uma consulta só por Skype com áudio e foi aquele tipo de consulta que você leva só porrada, né? Se você tivesse aplicado 2 anos atrás, você conseguiria ir, mas agora você não vai conseguir. Agora você não vai tirar. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar uns links dos processos provinciais para você dá uma olhada aí, se te interessar, você me escreve de novo. Ou seja, eu paguei por essa consulta para tomar porrada e para não ter nenhuma resposta. E para falar assim, vamos voltar 2 anos no tempo, que aí você consegue migrar. Ok, vamos lá. Insistência, persistência. Você sabe o que você quer, foca. E isso ao mesmo tempo que eu fui sempre lendo, fui entrando em fórum, vendo seus vídeos, vendo vídeo de um monte de gente, lendo o site do CIC, que é muito importante. É a coisa mais importante. Uma das coisas assim, que se você tirar desse vídeo e você falar assim, top do vídeo, leia o site do CIC. Entenda como é que o processo se comporta. Porque por mais que eu senti isso na pele, você falar assim, é injusto, por que fulano consegue, eu não consigo, por que não tem uma regra? É assim o jogo. Você quer jogar esse jogo, a regra, quem põe são eles. Então a gente tem que se adaptar a isso. E aí vai o caso de você, para se você se adaptar, você tem que conhecer
o site, as regras. Beleza, tomei na porrada, fui, pesquisei e fui atrás de uma outra agência. Aí essa consultoria de imigração, né? Beleza, vamos fazer, não tem problema nenhum. Aí a segunda dica importante, optando pela consultoria de imigração, não larga o teu processo. Tá? Seja dono do seu processo. Exatamente. Acompanhe, continue lendo o site do CIC, as notícias que saem, as mudanças de imigração. Continue questionando. Continue questionando, questione a agência. Mas por quê? Eu li tal coisa, mas você está fazendo outra coisa, né? E o que essa agência me falou? Porque como eu tinha meus pais idosos, não tinha como meus pais serem sponsors para dar aquele gásinho de 20% a mais. Eu tinha o valor exato para aplicar que o governo pedia, mas eu não tinha um 20% a mais, que é o que eles acabam analisando e pedindo. Não está escrito isso lá claramente, mas a gente, pela experiência dos outros, lendo, você descobre. Por quê? Você tem os contratempos mesmo, você tem que ter um valor para se estabelecer, é muito caro, você está começando uma vida nova. Mesmo com você sendo casado, o teu cônjuge pode não conseguir um emprego tão rápido. Leva 1, 2, 3 meses. Você que vai trabalhar part-time, você também, às vezes, não vai conseguir um emprego tão rápido. Então você precisa ter esse dinheiro a mais para você se manter nesse período. Então, assim, tem uma lógica por trás disso, tá? Aí a segunda agência. Qual o problema da segunda agência? Vamos aplicar com você ainda desempregado. Não tenho os meus pais como sponsor, não tenho ninguém da família que pode ser sponsor. Você põe um amigo seu para ser seu sponsor. Por mais que o amigo que eu coloquei, eu tinha 30 anos de amizade, o CIC não entende isso. Tá? E outra coisa importante de entender, a pessoa da imigração, e depois quando você estiver aqui no Canadá, é que canadense é prático, é binário. É ou não é, tem ou não tem. A lei está dizendo que tem que ter um vínculo entre o sponsor e o aplicante. Amigo não tem vínculo, qualquer um pode ser seu amigo, entendeu? Então é esse o pensamento que vai na cabeça de quem vai analisar o teu processo. Então aquilo foi negado. Foi a primeira negativa e eles deixaram claro. Não tem porquê no ATIP, né? Que aí você pede também. Outra coisa importante. Não reaplique sem saber o ATIP. Mais pra frente você vai entender, no meu caso, por que o ATIP foi importante? Porque aí teve um problema na análise da minha aplicação. Deixa eu só explicar rapidinho o que é o ATIP. A ATIP é como se fosse um documento que vai olhar, vai mostrar tudo o que foi analisado dentro da tua aplicação de visto, e aí eles vão explicar por que o seu visto foi negado. Esse documento ele demora cerca de um mês a 2 meses, dependendo do caso, para sair. As ATIPs que eu já vi demoraram em 1 mês, não 2, acho que teve uma ATIP só que demorou tanto tempo assim. E só quem é residente permanente ou cidadão canadense ou reside no Canadá pode fazer essa solicitação da ATIP, tá? Então, no caso, o pessoal acaba fazendo por agência de imigração essa solicitação porque tá aqui. E as agências, elas têm, em geral, uma unidade no Brasil e uma unidade no Canadá. Pelo menos isso, tá? Então, por isso que eles conseguem pedir por causa do endereço no Canadá. Isso. Outra coisa que teve na primeira ATIP foi demonstrada, quem estava analisando, o oficial de imigração que estava analisando, ele não via sentido no curso que eu ia fazer no Seneca College, que era International Business, com a minha experiência, com o meu trabalho no Brasil. E o que é o ponto do visto temporário. O que aquilo vai agregar para você voltar para o Brasil? Lembra, você está aplicando para um visto temporário, você também tem que demonstrar que você vai retornar para o Brasil, que você não vai ficar ilegal no Canadá, que você não vai ficar com o visto de turismo no Canadá, que você não vai ficar mais tempo com o seu visto, tá? Então essas coisas têm que estar muito amarradas na tua aplicação. Então era outro problema numa mesma aplicação, que aí também depois daqui a pouco eu falo para vocês que troquei o curso também, tive que trocar esse curso. Mas uma LOA nova. Uma LOA nova. E cada LOA, né, são 7, 8 semanas que o college te pede pra você fazer e esperar, né? Senta aí, fulano, no Brasil, ansioso do jeito que você tá, e espera essas semanas que a gente vai te mandar. Uma hora chega. Uma hora chega. Aí você manda e-mail cobrando, ninguém te responde.
Delícia. Essa que é o melhor. Aí fomos para a segunda aplicação. Aí qual que foi a solução para a segunda aplicação que me deram essa mesma agência? Ah, vou pôr mais um sponsor, mas de novo amigo. E esse segundo amigo que eu coloquei, ele tinha um valor muito bom, um cargo muito bom no Brasil, um salário muito bom, ele tinha muito dinheiro na conta. E aí, pasmem, essa é engraçada, o recorde do CIC. Em 5 dias úteis, a segunda aplicação foi negada. 5 dias úteis. E quando veio a TIP, estava ali muito claro. Não vejo diferença nenhuma entre a primeira e a segunda aplicação. Então você acha que eles usaram exatamente as mesmas coisas, Sim. A única coisa diferente foi esse sponsor? A única coisa diferente foi esse sponsor. Então não impactou em nada. Eu não estava trabalhando, eu não tinha mais dinheiro, nem nada. Acrescentou um sponsor, mas isso para imigração não é suficiente, porque a gente já falou antes, não é um sponsor que eles consideram como relevante para um processo de visto temporário. Aí o que eu tive de resposta da agência, a agência não queria mais o meu processo. Eles deixaram isso claro para mim, falando comigo pelo telefone. Falaram o que pra você? Eles falaram, não dá, espera mais um pouco, consegue um emprego, não dá pra gente aplicar agora. E num nível de grosseria. E eu trabalho com Customer Service, aí que eu falei assim, peraí, você tá levando meu dinheiro, começa por aí. É um negócio que pra mim é importante, não é uma brincadeira, é uma mudança de vida muito grande, é um sonho, é uma necessidade que eu tenho de sair do Brasil e ter uma vida melhor. Aí eu falei assim, não dá. E aí eu fui atrás, de novo, pesquisando de agências que tinham uma especialização em reverter visto. Fui lá, achei a agência, entrei em contato. Já desde o primeiro contato foi diferente. Os Skypes que a gente fazia era com vídeo e não só com áudio. Então era um cuidado que a pessoa tinha de estar lá levando o teu processo, né? E nisso, de novo, continuei estudando, continuei vendo, etc e tal. Eu já sugeri direto na primeira consulta, olha, aconteceu isso, isso e isso. Essas são as minhas ATIPs, o que a migração disse. Eu tô pensando no seguinte, você acha legal mudar de curso? 2, você acha legal eu oficialmente casar? A gente tava morando junto, mas não tinha ainda 1 ano de união estável. Então a gente casou para aplicar para a terceira aplicação. E eu já tinha voltado a trabalhar, entendeu? Então já era outro caso. Eu tinha começado em julho, isso era final de setembro, começo de outubro que a gente aplicou. Isso de 2016 ainda. Então 2015, 2016, olha o tempo passando. Então juntamos documentos, casamos, esperamos os 20 dias de proclamas lá, que era o mínimo, né? Fizemos certidão de casamento, tudo direitinho. Tinha, inclusive, como eu tinha me mudado para morar com meu marido, eu consegui alugar meu apartamento. Então também tinha o contrato de locação do apartamento junto. Então eu tinha mais uma renda para comprovar. Um vínculo que eu tinha para voltar para o Brasil. E o casamento também, qual foi o pensamento que a gente teve? Eu junto com a agência. Então você é dono do seu processo junto com a tua agência. E se eu casar para aplicar com ele sendo meu sponsor? Que na verdade era e não era, né? Como ele veio para o Canadá com visto de trabalho, ele já estava com o visto aprovado. Então isso dava uma força um pouco diferente na aplicação. Porque eles não queriam... Você tem uma maneira de falar que você não quer se separar da família. Então eles veem isso, poxa, a gente vai separar a família, sendo que tem condições de aprovar o visto do Fábio pro Fábio ir junto. O Fábio não vai ilegalmente, ele não vai ficar lá sem trabalhar, ele não vai ser um custo pro marido, não vai fazer nada disso, entendeu? Fomos, aplicamos, maior otimismo, né? Tá tudo redondo aqui, ó. Cobrimos tudo. Deu lá uns 40 dias mais ou menos, 50 dias... A agência me liga, seu visto foi negado, a gente não entende por que o seu visto foi negado. Aí eu, sim, tava no meio do trabalho, eu saí para falar com eles pelo telefone, ficamos ali num call uma meia hora e tal. Não tinha TIP ainda, que não sai na hora, como você falou. Vamos aplicar de novo, vamos pensar, vamos esperar a TIP e a gente vai fazer de novo. Beleza. Deu 30 dias lá, veio a TIP. Aí é a diferença que faz a TIP numa reaplicação de processo. Veio lá escrito o que o oficial de imigração entendeu da minha aplicação. Entendeu tudo errado. Tudo errado. Revirou de ponta cabeça. Começou assim a justificativa por negar o visto. O aplicante, Fábio, não é casado, ele tem uma união estável e ele não comprovou 1 ano de união estável. Ou seja, já tinha mandado a certidão de casamento junto. Segundo, o casal não mora junto.
Fábio está morando com outra pessoa. A outra pessoa é quem alugava o meu apartamento. Então, eles confundiram o contrato de aluguel, não sei o que considerar aquilo, como uma declaração de moradia, sei lá o quê. E ele colocou isso. O meu cargo, nessa empresa que eu estava trabalhando, que eu consegui começar a trabalhar para a terceira aplicação, era supervisor. E supervisor é uma palavra que em inglês e português é igual, escreve do mesmo jeito. E ele falou, eu não entendo como um atendente de telemarketing, qual a razão de um atendente de telemarketing ir para o Canadá estudar. Não vejo razão, não vejo significado nisso. E mesmo assim, quando eu mudei o curso, que eu comentei um pouco atrás, qual que foi a ideia? International Business, eu nunca tinha trabalhado com isso, apesar de ser um curso de 2 anos. Então a primeira coisa que eu tinha visto era a quantidade de tempo de curso. Curso de 2 anos. Por outro lado, uma pós-graduação de 1 ano aqui no Canadá em RH, que é o Graduate Certificate, que é o que eu apliquei depois, eu conseguia vincular uma história com aquilo. Então eu ia fazer um curso de RH para aumentar o meu conhecimento e eu ser promovido no Brasil quando eu voltasse de supervisor para gerente. Então tinha uma história que fazia sentido para o meu retorno para o Brasil fazer um curso aqui no Canadá e não ficar no Brasil e fazer um curso no Brasil. Tá? Era um peso maior por causa da competitividade do mercado do Brasil. Mesmo assim, aplicamos meu cargo, todos os olerites, tudo junto. Não tem sentido um operador de telemarketing, não um supervisor, aplicar. Ou seja, era um ponto pelo menos positivo que toda a confusão, ele não negou o oficial por alguma coisa que eu não tivesse, que eu não fiz, que eu não demonstrei. Ele leu mal o seu processo. Ele leu de ponta cabeça. Né? Beleza, vamos lá. Vamos lá de novo, aplicamos pela 4ª vez. Então a 4ª aplicação de visto de estudo, que essa foi a que foi aprovada. Mas calma, que ainda tem mais uma negativa. Tem mais uma negativa. Lembra que eu comentei, a Kitty me lembrou do visto de trabalho do meu marido? Ele tinha data para entrar no Canadá. Então quando você recebe o visto no Brasil, você tem 1 ano da data que você recebeu o visto para você entrar no Canadá. Que é você validar efetivamente o visto e você pegar aquele visto e começar a trabalhar ou a estudar com aquele visto. E isso ia vencer em 1º de julho de 2017. Então a gente já está em 2017 agora, que foi a 3ª negativa. E não dava tempo, né, que estava levando acho que 6 semanas para ter uma resposta de visto, não ia dar tempo. Por mais que a imigração já tinha me pedido o exame médico, que naquela época ainda pediu o exame médico depois, não tinha o visto aprovado. Então, na minha pensamento, foi usar a lógica. Eu tenho visto americano há muito tempo. Eu fui para os Estados Unidos a trabalho, fiquei 45 dias, voltei, vou aplicar poeta. Fácil, bico. $7, você faz tudo online, só preenche o formuláriozinho, geralmente em alguns minutos, 24 horas no máximo, eles te respondem. Beleza, apliquei. Ali, dia seguinte, à tarde, estamos a gente lá sentado, vendo TV, o e-mail da 4ª negativa. Cara, surreal. O seu ETA foi negado. E aí, assim, o nosso mundo caiu. Aquele infarto que você tem na hora, que o seu coração para de bater, efetivamente. Você não sabe mais o que está acontecendo ao seu redor. Você não sabe mais para onde fugir. Todas as hipóteses que eu tinha cobrido, não tem mais o que fazer. Tá bom, ele pega o avião, vai embora e vamos esperar, ver se sai esse visto aí, se eu não sou negado, e toca a bola pra frente. Lembrando uma outra coisa, que nessas idas e vindas desse processo tão difícil, eu tinha feito antes um exame médico, venceu por 5 dias, literalmente. Quando passou pela essa 4ª aplicação, eles pediram o exame médico. Por 5 dias eu tive que refazer o exame médico. Então eu fui lá de novo, paga tudo de novo, não tem desconto nenhum. Fiz o exame médico. Porém, esse médico foi o mesmo médico que eu já tinha ido no ano anterior. Por eu ter um problema crônico, ele falou assim, por via das dúvidas eu vou te pedir um exame extra. Então começou a virar uma coisa de eu ir fazer um exame médico extra, gastar mais uma grana em cima disso. Foi quase $700. Fui, ainda espera. Não saiu nada, né? Então vamos fazer um outro exame. Vamos gastar todo o dinheiro que ele tem, porque ele não gastou o suficiente. suficiente com visto. Ele só aplicou 4 vezes, entendeu? É pouca coisa que ele gastou. E esse outro exame que ele inventou, ia levar 60 dias para ficar aprovado. Então, assim,
é 60 dias que vai ficar parado. O Guilherme tem que estar lá dia 1º de julho de 2017. Você já acreditou que você não via? Eu já falei, não, agora qual que foi a coisa? Foi aí que foi o negócio da aplicação do ETA. Eu vou ter que entrar lá como turista e aí eu espero lá. Falei com a agência, beleza, não sei o quê. Aplica, tenta, né, ir com o turismo, vamos ver o que eles vão responder. Que de repente eu também não queria gastar mais ainda fazendo um processo de visto de turismo. Como eu tinha as condições, eu pedi o ETA. Veio essa negativa. Só que o engraçado é que assim, levou literalmente 5 minutos subir um outro e-mail. 5 minutos ou 5 dias? 5 minutos. Jura? 5 minutos. Depois da negativa do ETA? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos de ali parada cardíaca. Que bom que foram só 5 minutos. Revive, subiu outro e-mail. Seu ETA continua aprovado. Foi emitido dia tal, uns dias anteriores, antes dessa data. O número é tal e é válido por 5 anos, acho. Que era o tempo do meu passaporte. Deus solicitou um ETA pra ele e não avisou pra ele. Aí ele tentou fazer um ETA de novo. E por isso que foi negado, porque ele já tinha um ETA anterior. Exatamente. Porque Deus que fez. Pois é, porque da onde saiu esse ETA, não sabe. O que a gente imagina, né, não sei se é isso ou não, quando o oficial de imigração aprovou a primeira parte antes do exame médico, ele já mandou e emitiu o ETA. E aí pediu o exame médico de novo, porque ele já tinha no sistema um exame médico de 1 ano atrás. Então eu acho que ele foi só pela formalidade de pedir um novo exame médico, entendeu? Tanto que esses exames adicionais e tudo mais, daqui a pouco eu vou te falar que o CIC não considerou nada disso. Se é que o médico subiu esses exames pro CIC. Então, beleza, tava com ETA e tal, e aí foi. Tudo em cima da hora. Isso daí é final de maio, né? Então tinha que estar 1º de junho e final de maio. Olha os dias que tem aí. Então, não tinha passagem comprada, não tinha nada. Aí entra, pesquisa dinheiro de passagem, não sei o que lá. Deus só ajudou com ETA. Só. O resto... Eu faço uma parte do negócio. O resto continua ralando, filho. Se vira. Se vira. Mostra que você quer mesmo, né? Aí vamos lá. Compra a passagem pros dois. Marcamos pro dia 25 de junho a passagem. Pra também não pagar tão caro, né? Porque pra alguns dias ia ser muito caro. Marcamos pro dia 25 de junho de 2017. Beleza. Agora a hospedagem a gente vai ficar onde? Vamos pegar Airbnb. Muito em cima da hora. Muito pouco tempo para você, em Toronto, conseguir um Airbnb. Que a gente conseguiu também, todos aqui nessa região de North York. Mas assim, 10 dias em um, 10 dias no outro, 10 dias no outro. Então, aí você já paga. Primeiro que você tá em cima da hora, você vai pagar mais. Você não tem tanto lugar para escolher, você vai pagar mais. Entendeu? Então a gente foi mais um gasto nisso. Beleza, ok, tudo bem, vai lá. Tudo certo, pegamos e embarcamos. Depois dessa confusão toda de 3 negativas, um ETA negado, passar na imigração foi de boa? Sim, mas eu fui com o cu na mão, né? Que eu falei assim, na minha cabeça, seguindo a lógica, depois de tudo que você lê, as experiências das pessoas, o que pergunta na imigração, eu falei assim, cara... Vai ver que eu tenho um processo ali aberto, que ainda não 3 foi... negados. 3 negados. Um aberto. E vão me chamar pra salinha. Tô querendo, né? Ou já vamos mandar no avião de volta, né? Volta pra aqui, volta pra aqui, né? Não vai entrar aqui. Você tá dando golpe na imigração, você tá dando golpe no Canadá. Era evidente. E aí o que eu fiz? Eu me preparei, eu imprimi tudo que eu podia. Tudo que eu podia. Eu fiz 4 pastas com documento. Eu consegui explicar para eles, assim, quando que o Canadá foi anexado, descoberto, quais são as províncias. Você chegou nesse nível, cara? Porra. Eu tinha detalhe de por que a primeira aplicação, eu tinha as negativas, explicando por quê. Porque eu pensei nessa lógica mesmo. Pô, você tá com 3 negadas, você tá com uma em andamento, você tá entrando aqui como turista? Epa! Não, mas eu explico, moço. Eu já tinha toda a explicação. Aí, beleza, vamos lá. Já tava ensaiando, veio o avião inteirinho ensaiando, 24 horas pra chegar aqui, ensaiando o que ele ia falar pro oficial. Porque o voo atrasou, a gente tinha uma conexão em Nova York, atrasou 3 horas. Entramos no avião, na conexão em Nova York,
Ainda ficamos mais 2 horas sentados no avião, já estava 3 horas atrasado. Mais 2 dentro do avião, taxiou, voltou, taxiou de novo e foi. Chegamos, era mais de 11 horas da noite aqui em Toronto, da conexão. Só tinha o nosso voo passando, etc e tal, a gente foi. Tem as máquinas automáticas que leem o passaporte e tudo, a gente foi por ali, que pediram pra gente ir. Registrei meu passaporte, tirei a foto, peguei o slip, né, a folhinha que sai. Fui com ela na mão, tá? Meu marido foi na frente, então ele chegou no primeiro oficial, o oficial olhou e tal. Ah, segue por aqui, vai ali por trás. Aí eu falei, agora é minha vez, né? Olha lá, tudo aqui na mão, né? Aí ele pegou o meu, abriu o passaporte, pôs na minha cara, fechou, olhou de novo. Você tá vindo aonde? Brasil. Fez isso aqui, não falou nada. Anotou, fez uma marca lá, sei lá o que eles marcam. No próprio passaporte? Na folhinha. Na folhinha. Fechou. Entregou na minha mão, vai lá falar com aquela mulher. Falei, é agora, né? Agora que ela vai me perguntar ali qual que é a cor da sua cueca. Beleza, fui lá pra mulher, entreguei. Ela não teve a pachorra de pegar meu passaporte. Ela fez com os 2 dedinhos assim na folha, tirou a folha, pôs aqui do lado e eu com o passaporte ali na mão. Vai, moça, pergunta o que você quer perguntar. Eu tenho todas as respostas. Eu sei falar. Aí ela falou assim, tá bom, você pode ir por aqui. Tá bom, fui por ali. Agora que eu vou chegar, né? Nos vídeos de imigração que a gente vê, né? Que a pessoa vai passar, ela tá lá, Border Security. Border Security. Abre a sua mala, explica, pergunta, vem um, vem outro. Aí eu saí ali do lado, numa área que tem as esteiras já de vir a sua bagagem e tudo mais. Aí ficou que nem de outra volta, né? Aí eu fiquei lá parado, eu olhava, olhei pra trás, olhei pra um lado, aí eu vi balcões de agências de aviação ali e tal, e o Guilherme lá dentro ainda, né? Não tinha saído, tava nas entrevistas dele. Eu falei assim, mas que estranho esse lugar, né? Aí eu comecei a olhar as malas saindo, né? Eu falei, bom, vou pegar as malas, né? Aí eu peguei 2 carrinhos, a gente tava com 4 malas, né, grandes, pus as malas e tal, aí dali a pouco ele sai. E aí que eu entendi que eu já tinha passado pela imigração. Não tinha pergunta nenhuma, não perguntaram. Beleza, vamos sair. Não tinha, na minha cabeça não tinha mais nada, né? Aí quando a gente começa a sair, outras pessoas vão sair, tá fazendo uma filinha ali. Então tem a última pessoa da imigração ali. Que essa ia pegar ele. Certeza, né? Essa é a nega que vai lá, ó. Pode voltar pro Brasil. Pode voltar pro Brasil, é ali que eu volto, né? Na marca do pênalti, né? Mesma coisa, eu pego o passaporte, a folhinha, tinha um cara na minha frente, então... Tinha o cara na minha frente, fui eu, o Guilherme tava atrás. O cara na minha frente, ela pegou, olhou feio, pegou a folha e mandou, vai pra lá. Esse foi pra salinha. Esse foi pra salinha, esse foi de castigo. Aí eu falei assim, agora eu vou, né? Eu já assim pra mulher, é lá, né? É lá. Eu tô sentindo que você queria ir pra salinha. Lá. Porra, imprimi aquilo tudo. Gastei um toner de papel ali. Aí assim, mesma história. Ai, meu Deus. Mesma história da outra mulher. Ela ficou olhando pro cara ainda porque ela achou que o cara ia fugir. Ela ficou ali seca pro cara, não olhou pra minha cara. Se eu tivesse ali com cocar na cabeça, qualquer coisa, ela não sabe. Sabe quem eu sou. Ela pegou a folha do meio do meu passaporte, não pegou meu passaporte de novo, e falou, tá, vai. Some daqui. Some daqui. E eu olhando pra cara dela, né, não é pra lá que eu tenho que ir. Não, vai pra cá. O que eu fui pra cá, eu já saí do saguão do aeroporto. Eu falei, mas gente, eu não expliquei nada. Ninguém queria nem saber pra que eu tava lá. Nada. Tivesse trazido muamba, contrabando, mas tinha passado. Só que aí o Guilherme, eu vi, né, tava com medo também de olhar pra trás, mas eu vi que ela mandou ele pra salinha. E aí, horas ali dentro, tempão, saiu todo suado, né? E aí, a gente foi. Gente, olha só. Imagina o tanto de estresse que esses homens não tiveram pra vir pra cá. Acho que eu nunca ouvi uma história tão estressante pra vir pro Canadá igual essa. E aí assim, né, estamos lá no Airbnb, a gente já tinha ido pro segundo Airbnb, então já tinha passado uns 10 dias. Aí, e nada, né, acho que tava no meio dos 60 dias daquele outro exame sair. Então na minha cabeça e na cabeça da agência, não ia sair antes de 60 dias. Aí a menina me manda um e-mail. Quanto tempo depois? Uns 10, 12 dias que a gente já tinha entrado no Canadá. Porque a gente estava no segundo Airbnb. O primeiro foi 10, então uns 12 dias. Ah, o seu visto foi aprovado. Agora você me manda o passaporte.
E ela pediu na hora para fazer um Skype, porque assim, a gente não entendeu. Porque como ainda tem mais de um mês para sair o resultado do exame, a gente não entendeu porque aprovaram, mas está aprovado. Manda o seu passaporte, eu vou mandar, eu mandei o passaporte pro Brasil, né, com o courrier, voltou tudo lá aprovando. E aí foi que aí você tem que ir fazer o flagpole na borda, né? Que odisseia, hein? Foi. Tá feliz agora aqui no Canadá? Nossa! Cara, imagina se eles tivessem chegado aqui e falado, caraca, odiei esse lugar. Mas assim, o que tinha trazido a gente pra cá são as condições do Brasil, que já naquela época estavam ruins e agora estão piores ainda. E a insegurança, entendeu? Eu tinha tido meu apartamento invadido, passei um mês entrando no meu apartamento, tremendo toda vez que eu entrava no apartamento, porque entrar no apartamento, roubaram as coisas. O Guilherme tinha sido assaltado na rua, entendeu? Então, assim, a gente não conseguia mais viver lá, entendeu? E tinha uma condição melhor. E aqui, realmente, assim, não é perfeito, porque perfeito é o céu. Mas você tem muito mais oportunidades e as coisas são muito mais fáceis, né? Você não precisa do jeitinho brasileiro. É preto no branco, é o binário do canadense. Então é por isso que a gente tá aqui, a gente tá adorando. Cai neve, pode cair neve que tá bom. A neve é ótima, pode neve fazer é isso. ótima, né? Vamos lá, Fábio, eu quero saber o seguinte. Qual dica que você dá pro pessoal que teve 1, 2, 3 negativas de visto? Tá, então vamos lá. Dica importante, saiba o que você está fazendo. Você quer aquilo mesmo? Qual o teu motivo para estar naquele processo? Por que você quer ir para o Canadá? É um capricho seu, é uma tentativa? Não, eu quero ir, eu quero mesmo. Então foca, é um projeto teu, põe a tua energia, e a tua energia eu quero dizer o seguinte, não bota na mão de uma agência ou não faz uma aplicação nas coxas e deixa lá. Pensa, estuda, analisa, leia o site do CIC. Não é só o que o fulano te falou, ou você viu numa comunidade alguém falar que faz tal coisa. Não. E se você contratar uma agência, que é uma ótima, contrata uma agência, quer contratar? Eu acho ótimo. É um processo difícil, todos eles são. O PR é um processo super difícil. Contrata a agência, mas não larga na mão, entendeu? Acompanha, questiona, continua sempre lendo o que sai no CIC, o que sai de notícia nova, mudanças, que pode te ajudar ou pode te prejudicar. E se prepara sempre, esteja preparado, tenha os documentos certos. Outra coisa que é importante, que a gente viu no nosso caso, entendeu? Eu não aconselho você a vir para cá com um curso de 1 ano só se você quer imigrar. É muito pouco tempo. Tem gente que consegue, milhares de pessoas conseguem, entendeu? Mas não vai na sorte. As condições são muito particulares. Não vai na sorte, entendeu? Aí a pessoa de TI, etc e tal. Você não tem essas condições ou você não quer arriscar, e o que eu não aconselho arriscar, faz um curso de pelo menos 2 anos. Porque aí você ou o teu cônjuge vai ter tempo suficiente de achar um trabalho, permanecer 1 ano do Canadian Experience Class daquele trabalho, e aí você consegue aplicar para o PR, que é a nossa condição, entendeu? Então a gente conseguiu, meu curso foi de 1 ano, mas a gente, exatamente porque eu tinha estudado bastante, a gente estendeu o visto por mais um tempo, por mais um mês, e depois com o PGWP já deu tempo suficiente. Mas porque eu sabia. Então, porque a partir de eu entrar aqui, essas outras aplicações, eu fiz por conta. Eu também já sabia tanto, né? Já tinha estudado tanto, né? Já tinha estudado tanto. E essa coisa dele dizer que é pra você ser dono do seu processo é uma coisa que eu falo, acho que desde que eu comecei o canal. Era uma fase que eu acho que eu tava meio revoltada com a agência de intercâmbio, com a agência de imigração, porque eu via que ninguém ia cuidar do meu processo tão bem quanto eu mesma. Eu poderia não saber exatamente o que eu ia fazer, né? Mas ninguém ia olhar a fundo determinadas coisas como eu sabia que eu ia olhar. Então, olhe você a fundo tudo. Se você quiser contratar uma agência para fazer alguma coisa, eles vão saber a parte técnica de todo o processo, mas existem certas particularidades que você tem que saber do seu processo. É a sua vida, é a sua imigração. Né? Eles vão cuidar porque você tá pagando, sonho. Porque eles são profissionais, né, na área, mas é a tua vida ali. Você tem que estar a par de tudo, você tem que questionar, você tem que encher o saco. Enche o saco. Pode encher o meu saco, não tem problema, mas enche o saco porque é a sua vida. É o seu sonho canadense, esse futuro canadense. E outra coisa, né, também, que o meu caso aconteceu. Uma agência, ela também conhece alguns
processos que você não conhece. Uma coisa que eu usei na segunda agência, a partir do terceiro processo, é uma carta que eu, de próprio punho, dizia que eu ia acompanhar, eu ia ficar no Canadá enquanto o meu visto durasse. Eu não ia ficar mais, eu não ia ficar ilegalmente, né? Isso é uma coisa que não está em nenhum lugar escrito. E aí você fez como é que eles chamam em português? Você que é declaração. É como se você tivesse... Declaração em cartório. Você vai e reconhece sua firma, você fala assim, tudo que eu tô falando aqui é verdade absoluta, e porque se você falar que é verdade absoluta e você mentir, você tá meio lascado depois, tá? Que é uma outra característica, entender como é que pensa o cara da imigração, como é que pensa o governo canadense. Eles acreditam muito na palavra aqui. Isso. E na palavra você diz que você fez. Eles não vão investigar, não vão mandar ninguém atrás, porque eles te dão essa garantia, assim, eu acredito no que você está me falando. Se você está assinando um documento em cartório aqui, eu acredito em você. Né? Mas é uma diferença, e é isso só uma agência que me deu essa informação. Então, muito obrigada, Fábio. Nada. Por ter contado aqui a sua experiência. Fábio ainda vai fazer mais vídeos com a gente, tem bastante experiência para contar aqui. Experiência exclusiva. Exclusiva. Né? Você pode se despedir do pessoal. Pessoal, obrigado, espero ter ajudado. E o que precisarem, a gente está aí. Podem deixar os comentários aqui, podem compartilhar com os amigos de vocês. Tenho certeza que vai ter bastante gente que vai falar assim, caraca, depois de 4 tentativas o cara conseguiu vir, então eu vou tentar também. Deixa seu joinha e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.